Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, agora nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês do Oeste Sem Filtro, é para vocês entenderem qual vai ser o efeito da Magnitsky, agora que ela pegou também a esposa do Alexandre de Moraes, para vocês entenderem qual é o processo, o que vai acontecer, e também o Instituto Lex, né, que a esposa do Alexandre de Moraes dirigia, também foi sancionado. Nesse vídeo você vai entender tudo. Pessoal, mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Nós conversamos agora com o advogado Davi Aragão. Muito boa noite, doutor Aragão. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Olá, Paula, boa noite. Mais uma vez agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês na Oeste. Doutor Aragão, queria começar perguntando, Marcília até tocou nesse ponto, mas acho importante a gente esclarecer. Nós trouxemos aqui a nota oficial do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a inclusão aí da mulher do ministro Alexandre de Moraes nas sanções da Magnitsky seria ilegal. E até porque a Lei Magnitsky foi criada aí para punir violadores de direitos humanos e também responsáveis por corrupção. Queria a sua avaliação técnica sobre a inclusão da mulher, da esposa do ministro Alexandre de Moraes e essa extensão também à empresa dele, Lex Instituto de Estudos Jurídicos, e também o escritório de advocacia que pertence à mulher do ministro Moraes. Excelente pergunta, Paula. Obviamente, a Lei Magnitsky ela tem o objetivo de sancionar diretamente aqueles indivíduos que, sim, estão violando, de certa forma, seja direitos humanos, como foi constatado através de longas investigações aqui nos Estados Unidos, no caso do ministro Alexandre de Moraes, como crimes de grande corrupção. Só que eles também conhecem bem as estratégias de você tentar fugir das sanções Magnitsky. Uma delas é você utilizar empresas de fachada ou até familiares. Isso é comum. Alexandre de Moraes não é o primeiro a ser sancionado. Essa lei já é global desde 2017. Muitos outros indivíduos já foram sancionados desde lá. E o governo americano foi entendendo os mecanismos que cada sancionado utiliza justamente para evitar que as sanções atinjam o patrimônio dele. E um dos mais comuns é você colocar todo o seu patrimônio debaixo de uma holding patrimonial, debaixo de empresas, e é justamente o que aconteceu no caso do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a gente analisa relatado aí em boa parte das apurações da imprensa brasileira, parece que o patrimônio de Moraes está debaixo justamente dessa empresa, a Lex. E por conta disso, ele utiliza-se da empresa para poder continuar tendo acesso aos ativos financeiros. Então, faz parte da expansão da Magnitsky atingir também o patrimônio e, consequentemente, a empresa dele. Por que chegou até a esposa? Não pelo simples fato dela ser casada com Moraes, mas pelo fato dela ser a administradora da holding. A gente verifica, isso é público, dá para verificar, que ela é sim a sócia administradora da empresa e, por conta disso, ela está sendo sancionada, uma vez que ela comanda todo esse patrimônio familiar que está na Lex, essa empresa, essa holding patrimonial. Então, o objetivo principal é que as sanções de congelamento de bens, impedimento de atuação com empresas americanas, acessar o mercado financeiro americano, se estenda não só do ministro, mas também para toda aquela rede, seja de empresas, seja de pessoas, que também estão possibilitando o desvio da sanção Magnitsky, ou seja, tanto a empresa dele como a esposa vão ser agora penalizados com os mesmos bloqueios que sofreu 2 meses atrás o ministro Alexandre de Moraes. Não poderão mais ter conta aqui nos Estados Unidos, não poderão mais ter cartão de crédito, não poderão mais operar de nenhuma forma com o sistema financeiro americano. Doutor Aragão, então só para esclarecer, o senhor está dizendo que se o administrador dessa holding do ministro Alexandre de Moraes fosse uma outra pessoa que não tivesse nenhum vínculo familiar com o ministro, ainda assim ele poderia ser incluído nas sanções da Magnitsky? Sim, poderia, isso está previsto inclusive na regra da própria lei. Todo e qualquer indivíduo que facilita o desvio da sanção do indivíduo principal sancionado também pode sofrer uma sanção acessória. Isso está previsto e já existem diversos outros casos documentados. Então, inicialmente é a esposa, mas caso fosse identificado um sócio, também poderia ser o sócio. Caso fosse identificado um parceiro ou um prestador de serviço, como um contador ou um advogado, também poderiam ser sancionados com a Lei Magnitsky da mesma forma. A intenção é que
acessoriamente sejam sancionados qualquer indivíduo, seja parente, prestador de serviço, sócio ou qualquer outro, que esteja facilitando a fuga das sanções por aquele indivíduo principalmente sancionado. Doutor Aragão, deixa eu incluir meus parceiros de bancada nessa conversa. Carlo Cauti. Doutor, muito boa noite. A pergunta é, o que acontece agora do ponto de vista prático com os bancos brasileiros, né, que são, vamos dizer assim, os primeiros a serem atingidos eventualmente pela Magnitsky, caso eles continuem mantendo algum tipo de relacionamento comercial, econômico com os sancionados. Os bancos brasileiros, a gente tem a notícia de hoje aqui, aparentemente o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES, tentaram apresentar alternativas para os ministros do Supremo, mas foram rechaçados. Mas quais são os próximos passos? Deverão fechar as contas? Poderão esses bancos eventualmente ser sancionados? O que acontece agora? Cláudia, é interessante essa pergunta, porque esse é o objetivo principal da Lei Magnitsky, né? Utilizar o sistema financeiro para sufocar aquele indivíduo, ou seja, impedir que bancos continuem operando, atuando com aquele indivíduo. É importante a gente lembrar que a legislação brasileira não exige nem obriga que nenhuma instituição privada, nenhum banco privado tenha relação com qualquer indivíduo ou qualquer empresa. É uma relação comercial do banco com uma empresa ou com um indivíduo brasileiro, que o banco a qualquer momento pode sim romper sem sofrer nenhum tipo de sanção em relação a isso. Então, o que a gente espera ainda essa semana ou nos próximos dias é que qualquer banco que tenha relacionamento tanto com o Instituto como com a esposa do ministro Alexandre de Moraes evite esse relacionamento a partir de agora, ou seja, encerre contas, encerre qualquer tipo de serviço que vinha sendo prestado para evitar uma sanção futura com os Estados Unidos. E por que isso? Porque é interesse dos bancos que atuam no Brasil, principalmente os maiores bancos, continuar tendo acesso ao mercado financeiro americano. E eles não vão abrir mão desse acesso para manter um ou dois clientes a mais. E é interessante dizer que a própria analisando legalmente a legislação brasileira, não há uma forma do STF ou do governo obrigar qualquer instituição privada a manter relacionamento. Uma coisa é direcionar isso ao Banco do Brasil, uma empresa de economia mista que é controlada pelo governo brasileiro e é o governo que toma as decisões. Se o governo quiser decidir que o Banco do Brasil continue tendo relacionamento com o ministro, assim como com a esposa e com a empresa, é uma decisão do governo e o Banco do Brasil pode sofrer penalidades individuais com os Estados Unidos por manter o relacionamento. Os demais bancos, acredito eu que assim como foi lá atrás, há 2 meses, com o ministro Alexandre de Moraes, evitarão qualquer tipo de relacionamento com a empresa dele e com a esposa. Olha, tem várias perguntas aqui no chat para o doutor Aragão, mas eu vou passar para a Ana, que eu sei que também tem pergunta para o nosso convidado. Doutor Aragão, boa noite. Obrigada pela entrevista. Eu queria, inclusive, doutor Aragão, trazer aqui uma notícia que saiu na Reuters agora em relação a isso que o senhor estava falando. Uma entrevista que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acabou de conceder e ele disse, né, questionado se outras autoridades brasileiras poderiam ser sancionadas, ele disse aos repórteres que, se necessário, e qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente. Basicamente repetindo, né, dizendo o que o senhor acabou de explicar. Doutor Aragão, eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, para a nossa audiência, o que o brasileiro fica muito ansioso, né? Quando que realmente o cinto vai apertar daquele jeito que Moraes ele fique completamente amarrado. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor já explicou aqui uma vez, mas explicasse mais uma vez, que os americanos eles são muito bem estabelecidos, né, na Constituição americana, no processo legal, em cada passo, e que por mais que nós brasileiros estejamos ansiosos, os americanos respeitam muito esse processo para que sanções de uma magnitude tão grande como essas não acabem virando um castelo de areia. Ana, é muito boa essa sua pergunta, porque a gente vê, sim,
uma parcela da população uma certa frustração em relação à aplicação dessa lei e à efetividade das sanções Magnitsky com Alexandre de Moraes. Algumas pessoas até falando, Brasil, não vai acontecer nada mais uma vez. E é até justificável, né, essa frustração, afinal de contas, se o sistema jurídico e de Estado brasileiro não está conseguindo conter os avanços autoritários do STF, é natural que a própria população anseie uma ajuda, ainda que ela venha de fora, para de alguma forma colocar um freio nesses avanços. Então há uma expectativa muito grande de que algo aconteça de efetivo. Mas é importante a gente entender que a Lei Magnitsky, ela acontece devagar, ela não é uma sanção que no dia seguinte acabou a vida do indivíduo. Como a gente falou bem, a gente até ouviu isso aqui hoje, a Magnitsky ela vai sufocando aquele indivíduo sancionado ao ponto que ele não consegue mais ter saída, não consegue ir. Só que isso não é de uma hora para outra, isso vai acontecendo ao longo de meses e pode levar até mais de ano, como já aconteceram em outros casos, até porque alguns indivíduos são muito bem relacionados e conseguem ter uma estratégia de proteção muito forte. A gente precisa lembrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes tem não só o seu cargo e o STF o protegendo, como tem o próprio governo brasileiro o protegendo através de lobby ou através das empresas que ele controla. E isso faz com que a efetividade das sanções sejam muito mais lentas, mas não que elas não irão acontecer. A gente já viu uma expansão que é importante para que justamente a gente consiga entender esse asfixiamento, ou seja, agora a empresa e a esposa já estão sancionadas. Isso já está indicando que qualquer outra empresa, indivíduo, prestador de serviço que continuasse mantendo relacionamento com esses indivíduos, agora esse grupo de indivíduos, também podem sofrer sanções secundárias, ou seja, cada vez mais outras pessoas, instituições, empresas vão se afastar desse núcleo, porque ninguém mais quer ser sancionado pelos Estados Unidos com as sanções Magnitsky só por conta de relacionamento com Moraes, a empresa e a esposa. E aí que começa, de fato, esse isolamento total desse núcleo. As empresas não prestarão mais serviços, profissionais começarão a evitar, acordos comerciais começarão a ser desfeitos, contratos começarão a ser quebrados, clientes que eventualmente acessam, ainda que o escritório da esposa não tenha diretamente sido sancionada, mas como ela, que é a principal do escritório, foi, clientes dela podem começar a não querer mais ser representados por ela, justamente para evitar qualquer tipo de situação. Afinal de contas, os clientes estão pagando o escritório e, ao receber esse valor, está ainda mantendo esse núcleo sancionado ativo. Então, clientes começam a pensar, peraí, se eu continuar injetando recurso nesse escritório, eu também posso vir a ser sancionado. E é dessa forma que acontece. É lento, não é algo que acontece do dia para o outro, e eu entendo a frustração de parte da população. Mas é natural que esse afastamento do núcleo sancionado comece a acontecer. Agora, com a extensão à empresa, todo e qualquer outro banco, empresa, instituto, pessoa que tem relacionamento tem de se afastar. Não é mais só com o ministro, agora é com a empresa e com todo o patrimônio dele. A mesma coisa acontece com a esposa e com qualquer outro negócio que ela também esteja envolvida. E cada sanção, cada expansão a mais da sanção que for acontecendo, isso vai se ampliando e cada vez mais pessoas vão evitar esse núcleo. É muito esperado que, de fato, como você pontua bem, Ana, o próximo sancionado seja o Banco do Brasil. A gente não sabe necessariamente quando isso pode acontecer, mas a possibilidade disso, de fato, ocorrer é real e é muito grande, porque o banco tem se posicionado no sentido de não recuar e continuar mantendo o relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Olha, estamos com mais de 143 mil telas acompanhando essa entrevista com o doutor Davi Aragão. Adalberto Piotto também tem pergunta? Eu vou rapidamente nesse ponto. O doutor já estava, inclusive, entrando no que pode ser a resposta, mas eu quero só insistir, doutor. Antes de tudo, boa noite, obrigado por nos atender aqui. A mensagem para mim de todas essas divulgadas hoje pelo Departamento de Estado e pelo Departamento do Tesouro, quando o secretário do Tesouro diz claramente, explicando o porquê da sanção a Viviane Barsi de Moraes. E ele diz o seguinte: a ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Isso deixa claro que eles estão monitorando tudo e todos que tenham relação com este sancionado principal,
que é o Alexandre de Moraes. A esposa dele não tem nenhuma reclamação em relação a direitos humanos, mas ela providenciava apoio material ao Alexandre de Moraes. Ou seja, o recado está dado e é muito claro, é isso, não há dúvida sobre o que eles estão fazendo e o alcance que a lei pretende. Isso parece que na própria voz, aqui no post do secretário de Tesouro, que é quem aplica, ou seja, do ponto de vista prático, quem aplica a sanção, ele não deixa dúvida a nada nem a ninguém. Pelo que a mim me parece isso claro. Piotr, corretíssima a sua análise, e a gente precisa lembrar que esse acompanhamento do governo americano se dá em duas frentes diferentes. Primeiro, esse suporte e apoio que ele continua tendo no lado financeiro, continuando tendo acesso a recursos, a pagamentos, a bens e patrimônio. Essa é uma frente direta que hoje foi atacada através da sanção Alex e a esposa. Isso é importante a gente entender, é o sufocamento financeiro que a sanção Magnitsky pretende dar ao sancionado. A outra frente que está sendo acompanhada muito de perto também pelo governo americano são aqueles outros indivíduos que continuam amparando de forma legal e institucional as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo a visão do governo americano, são decisões que violam direitos humanos. Aqueles outros ministros que estão sancionando, que estão corroborando com as atitudes do ministro sancionado. Então, são duas frentes diferentes. Tem o monitoramento das relações financeiras, ou seja, toda essa teia financeira que está em torno do ministro começa a ser analisada de perto, e qualquer movimentação que for sentida ali vai ter uma lupa em cima daquilo e entender se aquele indivíduo está favorecendo de alguma forma ou não o ministro e pode sofrer uma sanção secundária, assim como aqueles outros ministros do STF que continuam amparando e defendendo publicamente as decisões consideradas pelo governo americano contra direitos humanos proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, também podem sofrer novas sanções no mesmo nível do ministro. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Oeste Sem Filtro. Mais uma vez, deixando aí todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito importante para o engajamento do canal e para mais pessoas também receberem todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal. E já deixe o seu like e ative os sininhos das notificações para vocês não estarem perdendo os conteúdos que eu estou postando aqui no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.